Meninas e meninos, meu coração varonil, chegamos ao momento da adivinhação, ao momento em que o seu professor vai realizar aquela análise futurística. Será que você pode chegar no dia da prova sem saber as 10 mais? Pois é. Então eu comecei a criar isso no seu curso regular. Não sei se você percebeu, as nossas aulas agora têm a bola de cristal. Ou seja, as 10 mais, aquelas sentenças que você não pode chegar no dia da prova sem estar correndo junto ao seu sangue. Pois é aquele exame que você vai fazer e aparece lá o médico, rapaz, tem uma coisa estranha aqui no seu exame de sangue. Que foi, doutor? Aqui eu tô vendo que existem hemácias, tem linfócitos, tem leucócitos e tem também o direito administrativo, rapaz. Tem uma tal de bola de cristal aqui. Pois é, leve a bola de cristal como algo também para a sua prova. É claro que verdades absolutas, elas não existem, né? E eu também não sou profeta, não sou mãe de Ná, não sou Mister M, revela Mister M, né? Mago, revela magos, todos os segredos. Não, não. É uma ideia do que eu tenho visto acontecer. Então pode acontecer. Então não xinga seu professor. Não xinga a pobre da mãe do seu professor se eventualmente isso não acontecer no dia da prova, porque tudo pode acontecer. Tudo muda em um minuto. Vamos lá. Falemos aqui um pouquinho sobre aquilo que você tem que levar. Vimos durante todo o nosso curso, nossa aula de responsabilidade civil, que aplica-se a teoria do risco administrativo. É aquela que foi inaugurada na Constituição Federal em 1946 e se estendeu até a Constituição Cidadã, Constituição de 88, aquele artigo, aquela disposição que você não pode perder, não pode deixar de ler. Lembra? Parágrafo 6º do artigo 37. Por ali você tem a teoria do risco administrativo. Claro, veio de todo um caminho evolutivo em que o cidadão era maltratado, prejudicado, recebia, né, recebia palmadas do Estado, né, e sofria danos morais, materiais, e os dois também, porque são cumuláveis, mas o Estado não indenizava. Lembra? O príncipe Lekut Abet Leges Vigoren. Né? The king can do no wrong. Le roi ne peut mal faire. Ó, o biquinho. Teoria da responsabilidade, viemos pela teoria civilista, teoria da culpa anônimo, acidente administrativo, faute du service, entre os franceses. Aí depois, teoria do risco administrativo. Então guarda. As pessoas jurídicas de direito público e também as de direito privado respondem, mas a teoria do risco administrativo ela tem a possibilidade de o Estado levantar o elemento culpa, levantar o elemento dolo, para poder excluir a sua responsabilidade. A culpa exclusiva da vítima faz da responsabilidade civil do Estado. O que não ocorre naquele caminho evolutivo e máximo que é a teoria do risco integral, em que o Estado, ele faz, porra, agora eu sou o segurador universal. Deu ruim, meteoro atinge a Terra, o Estado é responsável. Uma tsunami atinge você na praia, o Estado é responsável. Um raio cai no meio da praia, o Estado é responsável. Você é atropelado por um particular, o Estado é responsável. O Estado é responsável por tudo, pela teoria do risco integral. Só que essa teoria do risco integral é extremamente extremada. Por isso o STF, por isso o STJ, cria situações de responsabilidade extracontratual em que não há excludentes. Esse é o toque mágico do risco integral. Não há excludentes de responsabilidade civil do Estado. Mas é culpa exclusiva. Agasalha, paga, Estado, indeniza. Isso ocorre, professor, na jurisprudência do STJ, sim, danos ambientais. E o STJ, e o STF já disse que tem também acidente nuclear. Atentado terrorista. Faz o seguinte, aceita, dói muito menos. Ah, professor, mas eu não concordo. E eu também não. Mas o STF pode. E eu não posso. E eu tenho juízo e observo. Quem manda, não é? Então o risco integral é aceito? É aceito na jurisprudência do STF e também do STJ nessas situações. Danos ambientais, atentados terroristas e acidentes nucleares. As pessoas de direito privado, se prestadoras de serviços públicos, respondem objetivamente perante os usuários. Não, aí eu não tenho dúvida, né? Porque é transporte. Isso está até no Código Civil, no Código Consumidor. E se diante dos que assim não ostentam essa condição. Peraí, seja diante. Está dizendo que também é objetiva
Não entendi agora. Perante aquele que não ostenta a condição de usuário, o cara está do lado de fora do transporte e ainda assim haverá responsabilidade objetiva? Sim, é o que nos revela, inclusive de forma expressa, o parágrafo 6º do artigo 37. Bom, é de uma clareza, como diz, né, o pessoal gosta de falar, difícil falar, é de clareza solar. É clarividente, né, que o texto constitucional, ele menciona, sobreleva a destacar, que o texto constitucional, ele, de clareza solar, menciona terceiros e não usuários. Logo, a responsabilidade objetiva da administração pública, enquanto pessoa de direito público, e também um particular que faça as vezes do Estado prestando serviços públicos alcança terceiros. Não é a literalidade do texto constitucional? E como é que o STF poderia dispor de forma diversa, né, diacrônica? Pois é, não é. O STF mudou, né, ao que a gente chama de overruling. Overruling, né? Houve uma mudança de paradigma do STF. O STF hoje entende que a responsabilidade da prestadora de serviços públicos, ainda que ela não faça parte da estrutura formal do Estado, exemplo de uma concessionária, de uma permissionária, é objetiva, inclusive perante terceiros. Ah, entendi. Então lembra da nossa historinha da velhinha lá que eu contei, né? A velhinha não morreu não, tá, gente? Então soltou a roda do ônibus, a roda pegou velocidade, veio quicando. Porra, no momento que ela quicou, a velhinha acertou no ombro. Lembra que acertou no ombro da velhinha? Pois é. Acertou no ombro da velhinha a roda que se desprendeu do ônibus da concessionária. Não quero saber por que desprendeu. Gerou dano? Gerou. Veio da concessionária? Veio. Mas a velhinha não é usuário. Faz o seguinte, pega a velhinha rapidinho, coloca ela dentro, paga um ticket, né? Dá um vale lá, vale transporte para ela, coloca ela dentro do ônibus, porque agora ela é usuária. Não, gente, não precisa. Não precisa colocar ela dentro do ônibus para ela virar usuária, não, e ter um contrato com a concessionária, não. Ela também vai ser indenizada. Como veicula, inclusive, a literalidade do texto constitucional. Eu até entendo o STF, a preocupação do STF no primeiro momento, tá? E não vou falar sobre a preocupação do STF, não. Não, vou falar. O STF, ele, num primeiro momento, quando você lê, né, você lê os votos, porque uma coisa é você lê a ementa. Eu, concurseiro, eu normalmente me restringo à ementa. Ah, essa é a ementa. E um resumo que as pessoas fazem pela internet. A internet é algo do tipo, beba com moderação. Beba com moderação. Por quê? Porque às vezes quem vai comentar, comenta também com base no que ele conhece. Um dia desse, conversando com um grande professor, ele falou assim, senhor Nil, eu quando vou fazer o comentário no meu site de uma jurisprudência do STF, eu pego todos os votos, eu leio todo o processo, e a partir dali eu comento. Eu falei, poxa, é isso aí. Esse é o caminho. E eu faço a mesma coisa. Então eu leio os votos, eu leio o processo, né, como surgiu, como foi o seu encaminhamento, e a finalização no STF lendo os votos dos ministros, né? Ou seja, escutando às vezes a sessão, para que possa ter uma ideia mais aprofundada no momento que vai falar, né? Então, quando essa fala assim, ó, foi o usuário, é porque o bônus colhido por uma concessionária, né, de onde ela extrai o seu bônus, onde ela se alimenta, é o usuário que paga a tarifa. Então, se ela tem um bônus a partir da prestação do serviço, ela só vai ter uma responsabilidade objetiva no que diz respeito à prestação do serviço. Então, ele fez uma interpretação muito restritiva. Falando, então, é usuário. Ah, perfeito. Só que o terceiro, aí a evolução da jurisprudência do STF fala assim, só que o terceiro, ele também pode sofrer um reflexo negativo a partir da prestação dos serviços públicos. Entendi. Então, tecnicamente falando, a responsabilidade objetiva de uma concessionária é enquanto ela é prestadora de serviços públicos. Ou seja, quando ela causar um prejuízo a alguém e aquilo que ela está praticando não é serviço público, ela não deveria responder de forma objetiva. Mas isso você não escuta falar. Você não lê isso. E eu também não vou escrever. Porque eu não sou doutrinador, eu sou compilador. Então a gente fica assim, numa questão um pouco mais simples. As pessoas jurídicas de direito privado, exemplo de uma concessionária, respondem também objetivamente perante terceiros, o que vai cair na prova. Ponto. Terceira, a omissão do Estado. Ah, lembra? A omissão genérica, a omissão específica. Chegamos a trabalhar, trouxemos vários exemplos, vários. A omissão específica é como se estivesse praticando. É o que a gente. É o que o STF hoje reconhece como teoria da objetivização. Lembra? Pois é. Ah, professor, não, porque eu já li
Eu já ouvi vários professores e professoras dizendo que o parágrafo 6º do artigo 37 é para atos comissivos. Eu sei que você leu, eu também já li, eu já ouvi de amigas, de amigos professores, professoras. E livros que eu já li também. Só que assim, quem é que manda? A doutrina, desculpa, a doutrina não manda em nada. Ajuda, nos auxilia. São maravilhosos, maravilhosas no que fazem. Mas não pode mais do que o STF. O STF realmente, quando pega e faz uma interpretação, a meu ver, é o que vale a partir dali. Nem o STJ pode ir contra uma decisão do STF em sede de recurso extraordinário que se reconhece até uma tese a repercussão geral, para vocês terem uma ideia da força hoje que tem o STF. Então, quando se faz uma prova, não sendo mencionada a doutrina de forma expressa, saiba, acompanha o STF. É melhor, né? Dói menos aceitar a decisão do STF, embora nem sempre a gente necessite concordar. Mas quando você não concorda, você tem que desafiar o STF, eventualmente numa peça escrita, eventualmente numa prova oral, em que você fala assim, apesar do entendimento sedimentado no STF, gostaria aqui, desse momento, de apresentar à banca um posicionamento um pouco divergente, porém, talvez um pouco mais consentâneo com o ordenamento jurídico odierno. Aí você, porra, ali você já ganhou, né, a banca examinadora, né? Até porque ela nem conseguiu entender o que você falou. Ah, rapaz, o cara tá falando bonito, eu nem entendi o que ele falou aí, né? Aí abre o dicionário lá para saber o que são todas essas palavras bonitas, né? Polidas. Pois é. Então, guarda carinhosamente que o parágrafo 6º do artigo 37 começa a ser interpretado à luz da jurisprudência do STF como também atos omissivos gerando responsabilidade objetiva. É. Só que é um ato omissivo quase comissivo, porque há um dever específico do Estado agir. Então, quando se trata de uma omissão genérica, não tenho dúvida, precisa demonstrar dolo e culpa, o que recai, de certa forma, naquela teoria que nós vimos, que é do fato do serviço, culpa anônima, acidente administrativo. Lembra? O serviço não existe, o serviço funciona atrasado ou há uma má prestação do serviço. Agora, se especifica, há um dever específico do Estado agir. Ele deveria ter praticado o ato. Ele deveria ter sido comissivo, mas não foi comissivo. Né? Então, na falha específica do Estado, o STF começa a construir, já há algum tempo, tá, gente? Então, assim, não posso falar que foi agora, não. Há algum tempo, a ideia da responsabilidade objetiva do Estado. Talvez você não concorde. Talvez nem eu, que estou falando isso, concorde. Mas é o STF, eu vou seguir. Eu tenho juízo. As empresas estatais nem sempre respondem objetivamente. Hã? Como assim? Uma empresa estatal nem sempre responde objetivamente? Sim, é verdade. Lembra, há um duplo e eventual campo de atuação de uma empresa estatal. Apesar de geneticamente terem sido criadas para atuação no domínio econômico, proliferaram-se ao longo do tempo também na prestação de serviços públicos. Então, ora atuam no artigo 173, intervenção no domínio econômico, aí é econômico em sentido estrito, e por vezes prestando serviços industriais e comerciais. Aí seria uma atividade econômica em sentido amplo, que é um serviço industrial, um serviço comercial, um serviço que gera rendas. Não é isso? Mas é serviço público. Então, nesse momento, se atrai a responsabilidade objetiva do Estado. Em intervenção no domínio econômico, artigo 173, não há a responsabilidade objetiva, pelo menos, segundo o parágrafo 6º do artigo 37. E recorta da aula, professor, mais ou menos. Fala aí. Então, durante a aula a gente chegou a falar que cuidado. Cuidado por quê? Porque do lado de fora da Constituição Federal existe um microsistema jurídico, né, que dialoga entre si. Então você tem o Código Civil, tem o Código de Defesa do Consumidor, tem várias normas jurídicas. E essas normas jurídicas privatísticas, ou mesmo em que você percebe que é privatístico, mas com grande dirigismo estatal, grande presença estatal, parece até direito público, por conta da presença, interferência estatal, em termos de presença do Estado na proteção, né, de uma coletividade, você saiba que essas normas também prevêem a responsabilidade objetiva. Ah, como assim? Ah, mas durante o meu curso de Direito Civil, o professor falou que o Código Civil prevê a responsabilidade subjetiva. Hã? Hã? Bom, com certeza você não teve aula com
os maiores professores de direito civil do país, né? E você também não leu os melhores livros de direito civil do país. Porque esses autores, os grandes autores e os grandes professores, eles afirmam o seguinte: de fato, há responsabilidade objetiva. Mas ao longo do Código Civil existem vários momentos de responsabilidade objetiva que eu, autor, chego até às vezes ficar em dúvida se realmente o Código Civil elegeu a responsabilidade subjetiva ou objetiva. É. Então eu não posso falar que Código Civil é só responsabilidade subjetiva. E do lado de fora do Código Civil existe, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. E o STF já sustentou não, sedimentou que uma instituição financeira responde conforme o Código de Defesa do Consumidor. Ora, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, são estatais, pessoas jurídicas e privadas que atuam no domínio econômico. Não respondem objetivamente nos termos do parágrafo 6º do artigo 37. Não respondem. Mas são instituições financeiras? São. Logo, respondem ou podem responder objetivamente conforme o CDC e conforme o Código Civil de 2002 em algumas situações também. Então não afasta no dia da prova, a priori, que eventualmente uma empresa estatal possa vir a responder também de forma objetiva, ainda que intervenha no domínio econômico. O que você tem que afastar é que elas não vão responder objetivamente conforme a teoria do risco administrativo. E ainda assim eu tenho também algumas ressalvas que eu não vou falar no dia de hoje. A culpa da vítima nem sempre é excludente de responsabilidade. Chegamos a estudar que, pela teoria do risco administrativo, há excludentes, ou seja, momentos em que o Estado não precisa indenizar. Caso fortuito, força maior, vocês lembram disso? Lembro, professor. Fato exclusivo de terceiros, a pedrada que eu falei dentro do ônibus de um trem. Lembra do terceiro? Pois é, atear fogo dentro de um ônibus da concessionária. Lembro? Lembro. Lembra lá do cara assediando a menina dentro de um ônibus? Lembro, professor. Recordo desses exemplos. Pois é. A vítima, ela pode ter praticado o ato danoso, ela, sozinha. Assim, é culpa exclusiva. Nesse caso, o Estado não responde. Mas a culpa concorrente afasta, né, professor? Não. Atenua, lembra do exemplo? Da via férrea, que tinha um furo, as crianças brincando, uma foi... Nem vou continuar, né? Não gosto de sangue. Pois é, a culpa da vítima nem sempre é uma excludente, porque quando é concorrente, ela só é atenuante. O caso fortuito interno. Opa! Se tem interno, tem externo. O caso fortuito interno é excludente de responsabilidade civil do Estado. Não é isso? É excludente, né? Na verdade, é que o seu professor digitou errado, né? O caso fortuito interno não é, corrijam aí, não é excludente de responsabilidade. O que é excludente de responsabilidade é o caso fortuito imprevisível, ou se previsível com consequência incalculável. E durante o seu curso eu dei alguns exemplos. Ou seja, se o caso fortuito é interno, ele não exclui a responsabilidade civil do Estado. Por quê? Porque no caso fortuito interno, existe o dever específico de agir. Simplesmente por isso. O Estado pode ser responsabilizado subsidiariamente pelos danos de uma concessionária. Durante o curso eu falei sobre a autarquia. Administração direta, a autarquia causa um prejuízo, o particular ingressa contra a autarquia, não pode ter responsabilidade solidária da administração central e administração indireta, entra contra a autarquia, é pessoa jurídica, tem direitos e também assume seus deveres, suas obrigações, das quais se destaca a responsabilidade civil. A autarquia não tem mais como pagar, né? Não está conseguindo respirar, ingressa contra a administração direta subsidiariamente. E aí falei, essa ideia se estende à concessionária. Então esse item leva para a prova. A responsabilidade não é solidária, é subsidiária. O só fato da obra, vocês lembram? Separamos durante o curso o só fato da obra da má execução. O só fato da obra, a empreiteira, aquela que está executando a obra, ela não tem culpa nenhuma. Porque quem escolheu colocar a obra naquele lugar, na praça, e lascar a vida dos comerciantes, foi o Estado. Não foi a empreiteira. Quem decidiu colocar aquela obra naquele lugar, causando um barulho ensurdecedor
para aquela vizinhança, aos prédios lindeiros vizinhos à obra, foi o Estado, não foi a empreiteira. Então, só o fato da obra gera a responsabilidade objetiva do Estado. A má execução, só acrescentar, relembra, depende, né? Depende da forma de execução da obra. A lei de licitações, ela permite duas formas de execução. A direta, em que o Estado se utiliza do próprio aparato, ou a indireta, que seria uma terceirização de uma empreiteira. Na direta, a má execução, que é um produto de baixa qualidade, que não é, no Brasil a gente não tem isso, né? Sempre de muito boa qualidade. Mas pode acontecer, né? De alguém usar a areia da praia, por exemplo, para construir um prédio, imagina, né? E aí caiu o prédio. Isso é o quê? Má execução. Baixa qualidade. E quem fez foi o Estado? Então, responsabilidade objetiva. Foi empreiteira? Responsabilidade subjetiva. Os danos decorrentes de ilícitos civis, não são imprescritíveis, prescrevem. Ou seja, chegamos a falar sobre isso. Chegamos a falar sobre a ação de regresso, né? E chegamos a falar da perda da pretensão de agir, de punir, de agir, que é a prescrição. Falamos sobre as ações de ressarcimento, reconhecidas durante muito tempo enquanto imprescritíveis, e depois o momento em que o STF começa a abrir várias fendas a esse entendimento da imprescritibilidade, exemplo dos ilícitos civis. Então, o ilícito civil prescreve normalmente. O Estado é quem responde direta e objetivamente pelos danos causados pelos tabeliães. É entendimento do STF. Manda quem pode e quem quer passar no concurso e tem juízo, observa. Então, se um tabelião, que é uma pessoa física, que ingressou no Estado mediante concurso público de provas e títulos, para executar uma função pública, não é cargo, não é emprego, inclusive não tem aposentadoria compulsória aos 75 anos, ele não tem cargo, não tem emprego, tem uma função pública, ele é agente delegado do Estado, fiscalizado pelo Executivo não, pelo Poder Judiciário, escolhido em licitação não, escolhido em concurso público, não é concessionária, embora seja um delegatário de um serviço público. Entendi. Então, quem responde? Bom, a Constituição fala as pessoas jurídicas de direito público, as pessoas jurídicas de direito privado. Tabelião é pessoa física. O tabelião é pessoa física. Já começa por aí, né? O tabelião não é uma pessoa jurídica. O parágrafo 6º fala as pessoas de direito público, as pessoas jurídicas de direito privado. Então o STF entende que, como é uma pessoa física, quem vai responder objetivamente é o Estado. E vai ficar de graça, professor? Não. Eu fiz contigo a leitura da tese do STF. O STF, depois que é condenado, depois que a sentença transita em julgado, ele deve se voltar contra o tabelião. Deve? Sim. Caso o tabelião tenha agido com dolo ou culpa. A culpa em sentido amplo. A ação de regresso é obrigatória caso o tabelião tenha incorrido naquele dano praticando uma conduta dolosa ou culposa, sob pena de o Estado praticar ato de improbidade administrativa. É isso mesmo. Gente, não é o Estado praticar, né? O agente público do Estado que tem o dever de ingressar com a ação não entrar. Aí ele comete prejuízo ao erário. Artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Tem que ingressar com a ação de regresso. Legal. E aquela lei dos tabeliães? Eu falei para vocês e não vou falar hoje não. Eu acho que não vai cair numa prova normal. Como que fica aquela situação da responsabilidade dos tabeliães? Ela foi discutida durante a decisão do STF? Não. A lei foi declarada inconstitucional? Não. Mas eu já ouvi. Esqueça o que você ouviu. O STF, durante o julgado, ele não se manifestou sobre a constitucionalidade das leis em que se reconhece expressamente a responsabilidade subjetiva do tabelião. E o meu entendimento eu falei durante o curso para você. Bom, essas são as apostas, as 10 mais a nossa bola de cristal, e assim fechamos mais um bloco dentro do seu curso de Direito Administrativo.